Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema que eu achei muito importante, muito relevante também, né? Que para falar da Arca da Aliança, Aron Habrit, em hebraico. A Arca da Aliança. Eu queria fazer uma ligação da Arca da Aliança com Jesus. Vocês vão ver que sublime, que maravilhoso é. Preste atenção e anote tudo, por favor, porque você poderá conferir isso com a sua Bíblia. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, a Arca da Aliança quer dizer Aron Habrit. Aron quer dizer baú, ou armário. Em hebraico, Aron quer dizer baú. Habrit, Brit quer dizer aliança. Habrit quer dizer da aliança. Então, seria o baú da aliança. Tá? Então, isso aqui em hebraico, para vocês terem uma ideia. Muito bem. Só fazendo um paralelo rápido, a palavra Brit é muito usada, né? A palavra Brit, né? Que é, na verdade, a aliança, é muito usada no hebraico. Por exemplo, você já sabe que uma criança, aos 8 anos de idade, quando nasce menino, ele faz uma Brit Milá. Brit é aliança, Milá quer dizer palavra. Ele faz uma aliança com a palavra de Deus, né? Esse é um mandamento, inclusive, que apareceu, gente, pela história, está relatado na Bíblia, né? Começou com quem? Com Abraão, quando ele tinha 99 anos. Uma instrução de Deus. Vamos ver isso aqui onde é que está. Está em Gênesis 17, que fala assim: E era Abraão da idade de 99 anos, quando ele foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Tá? Então, Abraão tinha 99 anos, ele foi circuncidado. Jesus, será que ele foi circuncidado também? O que vocês acham? Jesus era judeu, não é isso? A gente já falou isso aqui na semana passada. Mas ele não era só judeu, ele também seguia as regras do judaísmo. É, não todas, ele veio nos explicar muita coisa que a gente não estava entendendo. Mas ele também foi circuncidado. Está em Lucas 2:21, que fala assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, e aí passo uma pausa para dizer assim: para fazer a circuncisão tem que haver 8 dias cumpridos. Ó, tem que ter, tem que ser, os 8 dias têm que acontecer. Depois de terminar os 8 dias, no final do oitavo dia, é que faz a circuncisão do menino. Tá? Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo já tinha sido dado antes de ele ser concebido. Quer dizer, e uma coisa também, um hábito judaico, que até hoje existe, não se dá, não se declara. Na verdade, dá um nome a gente pode até dar, porque os pais já sabem antes, né? Mas não se declara um nome para ninguém enquanto não fizer a circuncisão. Só se declara o nome quando fizer a circuncisão. Porque, como vocês já viram falar algumas vezes, todo nome no hebraico, ele tem um shoresh, uma raiz, que normalmente fala do propósito daquela vida. Então, todos os nomes têm um sentido. Nenhum nome é por acaso. Tá? Mas não é para hoje isso. Muito bem. Vamos falar então da Arca da Aliança. Se você perguntar para alguém assim, o que quer dizer a Arca da Aliança? Qual é a simbologia? Qual é a representação? Eu posso dizer para vocês que a representação da Arca da Aliança é a presença é a maior representação da presença de Deus. Guarda bem isso, vocês não sabiam, é bom saber, e verifica. Não precisa acreditar em nada que eu estou falando com vocês. Pesquisa. Então, a Arca da Aliança é a maior representação da presença de Deus. Como é que é a presença? Você já ouviu falar? Shekhinah. Então, a Arca da Aliança é a maior representação dessa Shekhinah, da presença de Deus. Como é que funcionava? A Arca da Aliança era um baú, como vocês viram, e ela sempre ia adiante do povo. Sempre ia adiante do povo. E queria fazer um paralelo dizendo isso para vocês, dizendo o seguinte: o povo no deserto, porque Deus, como é que aconteceu? Como é que começou tudo? Deus disse para Moisés: diga ao povo que me preparem um santuário, que eu vou habitar no meio deles, né? Então, e esse santuário, essa arca da aliança, ela ia aonde? Sempre na frente do povo. Como se fosse uma proteção. Você não vê que é uma proteção mesmo. Como se fosse Deus andando com eles. Deus andava no meio do povo, ia ele na frente para guardar o povo e o povo ia atrás dele.
Tá? Então, bom, vamos lá. Números 10. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles. Sempre foi assim. Durante os 40 anos do deserto, até chegar lá, até mesmo quando entrou na Terra Santa, até para enfrentar os inimigos que Deus pediu para enfrentar um por um, sempre a arca ia na frente. A arca sempre era o primeiro carro a entrar. Tá? Vamos ver um pouquinho os detalhes da arca. Vamos pegar alguns detalhes, não posso pegar tudo, mas vamos pegar. Eu queria pegar o detalhe da arca da aliança, da tampa. Essa aqui seria mais ou menos a tampa. Vamos ver aqui a foto original. Você está vendo que dá para ver, só que não dá para ver bem a tampa. A tampa em hebraico, sabe como é que chama? Kaporet. Fala comigo. Kaporet. Tá? Vamos ver aqui que está escrito aqui, ó. O que representa, na verdade, a tampa? Sabe o que representa? Ela representa o trono de Deus. Então, isso aqui representa o trono de Deus. Tem alguma referência sobre isso? Vamos ver isso aqui em Êxodo. E ali virei a ti e falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, esses 2 querubins. Deus falava conosco através dos dois, no meio dos 2 querubins, que ficava onde? Dentro da Arca da Aliança, dentro da tampa da Arca da Aliança. Né? Queria dar mais essa referência bíblica para vocês entenderem um pouquinho mais. Êxodo 25, do 1 ao 8. Depois vocês leem tudo, eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito longo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, que me traga uma oferta alçada para o homem que tiver com seu coração, que faça isso voluntariamente. Dele tomarei a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que receberei dele, que seria o quê? Ouro, prata, cobre, azul, será? Está tudo escrito aqui, tudo que Deus iria aceitar. E, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, aquilo que eu falei para vocês no começo. Então, Deus, ele pede para que seja feito um santuário, porque ele ia habitar no meio deles, no meio do povo. Tá? Onde é que ficava essa área da aliança? No tabernáculo. O que quer dizer tabernáculo? Mishkan. Mishkan lembra o quê? Shekhinah. Certo? Mishkan é tabernáculo. E ficava onde? Num lugar muito especial, com certeza. Qual é esse lugar? No Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim quer dizer no Santo dos Santos. E falando de Kodesh HaKodashim, era um lugar permitido o acesso somente ao sumo sacerdote. Uma vez só por ano. Uma vez só por ano, o sumo sacerdote poderia acessar o Kodesh HaKodashim. Tá? Que dia que era do ano? Era Yom Kippur. Você já ouviu falar de Yom Kippur, né? Já falei algumas vezes sobre isso. Yom Kippur é o dia do perdão para o judeu. E é o dia da expiação. É o dia em que Deus confirma o nome das pessoas no livro da vida. É o dia que as pessoas são perdoadas ou são condenadas por Deus. Assim que é a crença judaica. Agora vamos falar um pouquinho da tampa. A tampa da arca, né? Vamos ver aqui, ó. Essa tampa, tá? Como já disse para vocês, o nome disso é Kaporet. Agora vocês começam a ligar. Kaporet parece Kippur, não parece a palavra? É a mesma origem. A mesma palavra Kaporet, ela tem a origem da palavra capará. O que quer dizer a palavra capará? É expiação, é redenção. Certo? Por isso que existe o nome Yom Kippur, que é o dia da expiação. Tá? Ok, muito bem. Agora vamos tentar juntar um pouquinho a Arca da Aliança e Jesus. Vamos ver o que dá para a gente entender um pouquinho sobre isso. Vamos ler primeiro em Hebreus aqui, né? Temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Então, de novo. Quando o templo foi destruído, onde é que ficou tudo isso? Destruíram junto. Mas Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote.
Ele é o seu sumo sacerdote. Jesus é tudo. Jesus é mais, é tudo, né? Vamos ver o que está escrito em Hebreus. Temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Só para entender melhor tudo isso. Nós já viram na última quarta-feira, eu falei da nossa origem, né? Nós somos pecadores, nós somos a origem de Adão, né? E nós estamos aqui para pagar o nosso pecado, e o salário do pecado é a morte. E Jesus, ele veio num ato de misericórdia do nosso papai, do nosso Abba querido, para poder nos salvar. E ele veio pagar no nosso lugar essa condenação. E ele também foi tentado, você sabe que ele foi tentado, porque essa terra pertence a Satanás. Então, vamos ver de novo. Nós temos um grande sacerdote, Jesus. Um como nós, em tudo ele foi tentado, mas ele não tinha pecado nenhum. Tá? Muito bem, queria colocar para vocês também que existia um ritual no tempo do templo, né, quando havia o sumo sacerdote, etc. O ritual era aspergir sangue de cordeiro sobre a tampa da Arca da Aliança, sobre essa tampa aqui. Aqui se colocava, se aspergia sangue. Por quê? Exatamente por causa de Jesus. Tá? Vamos ver Romanos. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Se você crê no sangue de Jesus que veio salvar você, então Deus está te oferecendo a salvação. Tá? Hoje, pensa um pouquinho comigo, hoje nós todos somos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus. Você crê nisso, né? Que bom. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho do que havia dentro da arca. O que se colocava dentro da arca? Alguns pertencem do próprio sumo sacerdote, tinha o bastão dele, mas principalmente, sabe o que tinha aí dentro? As tábuas da lei. Chama-se tábua da lei, mas a tradução não está muito correta. Tábuas da lei, em hebraico, é Luchot Habrit, que foi traduzido como tábuas da lei, como vocês estão vendo aqui, que eu peguei isso aqui na internet. Porque Luchot Habrit é tábuas, né? Habrit é aliança. Então, seriam as tábuas da aliança e não da lei. Por quê? Porque, na verdade, a palavra lei não existe no Antigo Testamento. Quando você vai ver, por exemplo, os 10 mandamentos, não existe a palavra lei em nenhum lugar. Porque os 10 mandamentos são traduzidos como mandamento, mas, na verdade, são falas. Se você pegar no hebraico, está escrito Aseret Hadibrot. Aseret são as 10, Dibrot, vem do verbo ledaber, que são falas. Tá? Essas são as tábuas da aliança. O que mais que eu posso falar para vocês? A lei, se fosse falar de lei, Deus não ia colocar a lei, porque a lei remete a algo que está imposto. E Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Ele quer que a gente realmente faça aquilo por amor e de livre e espontânea vontade. Tá? E o nome aliança, como é Brit, né? Ela nos remete aqui ao casamento. O que Jesus representa? Jesus vai voltar. Não vai demorar. Eu tenho a convicção de que não vai demorar. E Jesus, ele é o quê? Ele é o noivo da igreja, não é isso? Você concorda com isso? Jesus, ele vai voltar. Ele quer que a gente esteja pronto. Guarda bem isso. Vamos fazer um resuminho agora. Antes do resumo, deixa eu falar para vocês uma coisa. A Arca da Aliança,
ela simboliza a presença de Jesus dentro do povo. Êxodo diz o seguinte: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Você pode perceber que esse habitarei no meio deles, ele não habitaria aqui. O santuário é um só. Aqui deles é plural. Eles quem? Se é só, se ele queria habitar num santuário, numa coisa física, ele não falaria deles. Deles é o que Jesus veio trazer para nós, a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então, me farão um santuário que eu vou habitar no coração de cada um deles, os que me aceitarem. Tá? É assim que Jesus é para nós hoje. Então, presta atenção. Quando o povo saiu do Egito, eles se espalhavam pelo deserto durante 40 anos. Sabe como é que eles ficavam? Era assim, ó, dá uma olhada aqui. Isso aqui é o gráfico. Você pode pegar isso aqui no YouTube também, no Google também. Olha, aqui ficava o tabernáculo, no meio das tribos, no meio do povo. Aqui, bem em frente, Moisés, Arão e o sacerdote. Aqui. Judá ficava no Oriente, Efraim ficava no Ocidente, e assim vocês vão ver todos. Tudo ao redor do tabernáculo. Tudo. Então, nas guerras que os judeus enfrentaram, sempre o tabernáculo ia na frente. Jesus era o tabernáculo. Jesus sempre esteve presente entre nós. Jesus sempre está presente, gente. Quer ver onde é que está referido isso? Vamos ver. Números 3. Depois vocês leem com calma. Mas eu vou ler algumas passagens. No 5, no versículo 5, fala assim: e falou o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, sacerdote, para que o sirva. Então, os levitas, eles ficavam servindo o sumo sacerdote. Depois você pode ver assim: ao ocidente, as famílias dos gersonitas armarão suas tendas atrás do tabernáculo. Sempre assim. É do lado do tabernáculo, no lado sul do tabernáculo, ao ocidente do tabernáculo, é assim. E aqui as famílias dos filhos de Coate armaram suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado sul. E assim vocês vão ver do lado norte, e aqui serão, na frente, diante do tabernáculo, serão Moisés e Arão. É assim que tudo funcionava. E todo mundo era coberto pela presença santa de Deus. Jesus sempre esteve presente. Mas você vai me dizer, naquele tempo? Sim, naquele tempo. No princípio, Deus criou os céus. Vou repetir, porque para aquele que não pegou isso, guarda essa informação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Primeiro versículo. É isso? Na primeira passagem de Gênesis, Bereshit. E havia trevas, que é esse mundo das trevas, e Deus pairava em cima das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem é essa luz que houve do que aconteceu a luz aqui? Jesus. Jesus está conosco desde o primeiro versículo da Bíblia. Guarda isso. Mastiga isso bem, digere para ver se você realmente incorpora essa ideia. Jesus, mesmo assim, quando ele foi embora, quando ele veio, depois ele foi embora, ele disse para nós assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Você se considera templo de Deus? Eu me considero. E quando Jesus subiu, ele disse para nós: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Okay? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês vão receber. Então, eu queria fazer as considerações assim, ó. Santuário.
Jesus é nosso santuário. Jesus é nosso santo dos santos. Ele é o próprio santo dos santos. Ao se rasgar o manto, Jesus abriu o nosso acesso a Ele. Ele quem? Jesus, Deus. Jesus esteve conosco desde o princípio, desde o Bereshit. Como mostrei para vocês, Jesus acompanha o povo no deserto e acompanha o povo até hoje. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, que em hebraico quer dizer, meu Deus é um Deus de confiança. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que você ande. É isso. Entendeu tudo? Entendeu? Espero que você tenha entendido que esse assunto tem entrado dentro de você. Que a presença de Deus penetre na tua vida, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Yevarechecha Adonai vishmerecha. Yael Adonai panaverecha bichuneika. Issa Adonai panaverecha. Yasem lecha shalom. 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 Paz em nome do Senhor Jesus. Shalom ubracha em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João e da pastora Sul. Obrigado pela recuperação do pastor João. Tenho certeza que já já ele está correndo para todo lado aqui conosco. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tomar conta do pastor Neto, da pastora Fátima, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, enfim, de todos os nossos pastores, nossos líderes, nossos presbíteros. Obrigado, Senhor, obrigado. Só agradecer ao Senhor, porque só temos que agradecer tudo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você e tua casa. Amém. Se você concorda com tudo que foi dito hoje, diga assim, amém, amém. E Deus abençoe você. Boa noite.